Você sabia que a filiação a um sindicato é classificada como dado pessoal sensível pela LGPD? E que 82% das violações de dados têm origem em falhas humanas? Se você é dirigente ou gestor de um sindicato ou federação, precisa entender uma coisa: a multa por violação da LGPD pode chegar a 2% da sua receita ou arrecadação anual, com limite de 50 milhões de reais por infração. E não estou falando de teoria. Embora a NPD ainda esteja em fase de amadurecimento no Brasil, a fiscalização já começou. E quando ela vier com força total, muitas entidades vão ser pegas completamente despreparadas. Hoje eu vou te mostrar os 5 erros mais comuns que sindicatos, federações cometem com dados pessoais. Erros que podem gerar multas pesadas, processos judiciais e destruir décadas de reputação. E o mais importante: como corrigir cada um deles antes que seja tarde demais? O erro número 1 é guardar dados em planilhas locais. Este é o erro mais comum e mais perigoso. Você tem planilhas no Excel com nome, CPF, endereço, telefone e dados bancários de milhares de associados. Essas planilhas estão no computador da secretária. Ou pior, em pendrives que circulam de mão em mão. Aqui está o problema. A LGPD exige que dados sensíveis sejam armazenados com segurança técnica adequada. Planilhas locais não têm criptografia, não tem controle de acesso e não tem registro de quem visualizou o quê. Se esse computador for roubado ou se o pendrive for perdido, se alguém mandar a planilha por e-mail sem querer para a pessoa errada, você tem um vazamento de dados. Mesmo que o associado precise provar que sofreu um dano real de vazamento, você terá que gastar rios de dinheiro com advogados para se defender de dezenas ou centenas de processos simultâneos. Imagine que uma federação estadual teve dados de 3.000 associados vazados por um funcionário. Deixou um pendrive no táxi. Qual poderia ser o resultado? Processada por associados pedindo indenização de R$ 10.000 cada. Milhões de reais em risco, por causa de um único pendrive. Se você trabalha em uma associação ou sindicato, então precisa acessar o nosso site. Lá disponibilizamos soluções para te ajudar a profissionalizar sua gestão. Materiais ricos inteiramente gratuitos, cursos especializados que vão além do básico, cases de sucessos como instituições que você deve conhecer e admirar, e ainda o nosso blog, repleto de conteúdo prático sobre gestão associativa direto ao ponto, onde você facilmente encontra o que precisa. Acesse raigestor.com.br e comprove tudo isso que estou falando. O link está na descrição. Vai lá! O erro número 2: compartilhar listas sem consentimento. Quantas vezes você já mandou listas de associados por WhatsApp para alguém organizar um evento? Quantas vezes você compartilhou dados com parceiros comerciais para oferecer benefícios? Isso é violação direta da LGPD. Dados pessoais sensíveis não podem ser compartilhados para fins de marketing ou oferta de benefícios sem o consentimento expresso do próprio titular. Não adianta usar a desculpa de legítimo interesse para repassar a lista para parceiros comerciais. E consentimento expresso não é aquela cláusula escondida no estatuto que ninguém lê. É um documento específico, claro, destacado, onde a pessoa autoriza de forma livre e informada. Teve um acesso recente de uma associação de profissionais da área de saúde que compartilhou lista de associados com uma empresa de planos odontológicos. A empresa começou a ligar para os associados oferecendo serviços. 23 associados fizeram denúncias na ANPD. A associação teve que parar o tratamento de dados imediatamente e agora responde um processo administrativo.
E tem mais. Se você compartilha dados com terceiros, você continua sendo responsável. Se o terceiro vazar, você responde junto. É responsabilidade solidária. O erro número 3 é a ausência ou invisibilidade de encarregado de dados. A LGPD já exigia o encarregado, mas foi em 2024 que a NPD subiu o tom da cobrança. O famoso DPO não é mais apenas uma figura em papel. Agora, a fiscalização está em cima da publicidade dessa função. Muitas entidades cometem 2 erros fatais. Não nomeiam ninguém, achando que a lei não se aplica a elas. Até nomearam, mas esqueceram que a lei exige que a identidade de DPO esteja no site. O risco é real. Se o nome e o contato do encarregado não estiverem públicos e acessíveis, a sua conformidade é zero aos olhos da autoridade. E não é teoria. Entre o final de 2024 e o início de 2026, diversas organizações de setores como tecnologia, saúde, varejo foram notificadas justamente por essa falta de transparência. Sindicatos e associações estão no radar e atenção! O encarregado não precisa ser obrigatoriamente um advogado especializado. Pode ser alguém da sua própria equipe, que receba treinamento e assuma o cargo, ou até um prestador de serviço externo. O que a NPD exige é que exista alguém formalmente responsável e, acima de tudo, alcançável pelos associados e pelo governo. Erro número 4. Coletar dados sem finalidade clara. Você pede CPF, RG, comprovante de endereço, certidão de nascimento, estado civil, nome dos filhos. E aí você guarda tudo isso. Mas para quê? A LGPD tem um princípio chamado minimização. Você só pode coletar o mínimo necessário para a finalidade específica. Se você não precisa saber o estado civil do associado, para nada, não precisa pedir. Se você não precisa do nome dos filhos, não pode coletar. E tem outro detalhe crítico. Você precisa informar claramente para que cada dado será usado. E quando a finalidade acabar, você precisa deletar o dado. A regra é simples. Colete apenas o essencial. Use só para o que foi autorizado. E delete quando não precisar mais. Erro número 5. Não ter política de resposta de incidentes. Este é o erro silencioso que ninguém percebe até ser tarde demais. Desde 2024, pela Resolução 15 da NPD, você tem 3 dias úteis para comunicar incidentes relevantes de dados. 3 dias, não 3 semanas. 3 dias úteis, e a maioria dos sindicatos não tem procedimento para identificar quando houve um incidente. Imagina a situação. Um funcionário manda por engano uma planilha com dados dos associados para o e-mail errado. Percebe o erro, fica com medo de falar e esconde. 3 meses depois, alguém descobre. Aí você perdeu o prazo de comunicação. Não tem como rastrear quantas pessoas acessaram, nem como mitigar o erro. E quando a NPD chegar, vai pesar contra o fato de ter tentado esconder. Um exemplo mundial é o da Uber, que pagou 148 milhões de dólares de multa nos Estados Unidos. O motivo principal não foi só o vazamento, mas o fato de terem tentado esconder das autoridades. Seja onde for, a transparência é obrigatória. Você precisa ter um protocolo claro. Se acontecer um incidente, quem é notificado? Quem avalia a gravidade? Quem comunica a NPD? Quem avisa os associados afetados? Se você não tem uma resposta para essas perguntas, você está em risco. Para ajudar você com isso, nós elaboramos um checklist que a sua entidade pode utilizar para auditar a situação atual dos dados e finanças. O link está aqui na descrição e você pode acessar agora mesmo. Então vamos recapitular 5 erros fatais.
guardar dados em planilhas locais sem segurança adequada, compartilhar listas sem consentimento expresso dos titulares, não ter encarregado de dados nomeado e publicizado, coletar dados sem finalidade clara e manter além do necessário. Não ter política de resposta a incidentes de segurança. A boa notícia é que todos esses erros são evitáveis, e a correção não precisa ser cara nem complicada. Centralizar dados em um sistema de gestão com criptografia e controle de acesso. Criar termos de consentimento claros para qualquer compartilhamento. Nomear um encarregado e publicar o contato dele no site. Revisar quais dados você realmente precisa coletar e deletar o resto. Criar um protocolo simples de resposta a iniciantes. Essas 5 ações podem ser implementadas em semanas e vão te proteger de multas milionárias e destruição de reputação. Porque aqui está a verdade. A NDP ainda está em fase educativa, mas essa fase está acabando. Já temos sinais claros de que a fiscalização vai apertar. Multas diárias por descumprimento e medidas cautelares. Processos administrativos sendo abertos contra entidades de todos os tamanhos. Decisões judiciais estabelecendo dano moral, presumindo por vazamento de dados. O cerco está se fechando, e quando a fiscalização vier com força total, não vai ser desculpa que você não sabia. A lei está aí desde 2020. As resoluções foram publicadas em 2024. Você teve tempo e estamos aqui para ajudar você a se adequar.